Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos exercícios do capítulo 1 sobre realismo. Eu sou a professora Daniele, essa é a aula da segunda série de literatura. Vamos à nossa questão 1. Os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo, letra A, pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Letra B, pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Letra C, por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. Letra D, por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem os seus personagens. Letra E, por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem. Dois pontos. O senso do mistério. Gente, o que seria determinismo? Determinismo é a ideia de que as pessoas vão ser produto do meio onde elas vivem. Então, essa ideia, ela faz parte do realismo e também da escola literária naturalismo, né? A gente vai ter essa ideia. Então, onde é que isso está escrito? Na letra A, pelas forças atávicas e ou sociais que vão condicionar a conduta dessas criaturas. Então, o meio vai condicionar o indivíduo a agir de determinada maneira. A letra B, por exemplo, fala sobre a preocupação dos autores em criar personagens perfeitos. Pelo contrário, o realismo, como o próprio nome diz, vai fazer crítica a esses personagens. Eles não vão ser idealizados, por exemplo. A idealização é algo que acontece na escola literária anterior, que é o romantismo, por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. Na verdade, a gente, por mais que seja ficção, porque é literatura, existe uma preocupação não com a fantasia, mas com algo próximo à realidade. Letra D, por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. Não. Essa evasão, né, essa fuga ao passado acontece no romantismo. Letra E, por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Então, não existe essa questão do mistério, essa questão da imaginação, da fuga, né? O que existe no realismo, como eu falei, por mais que seja literatura, portanto, é uma recriação, é uma tentativa de se aproximar da realidade. Existe uma crítica. Existe uma preocupação em se criticar o casamento, em se criticar a igreja, por exemplo, as relações que aconteciam muitas vezes por interesse, o casamento também, né, que se dava muitas vezes pela questão econômica e não pelo sentimento de fato. Então, nosso gabarito vai ser letra A de amor. Vamos à questão 2. Várias características do realismo estão intimamente ligadas ao momento histórico, refletindo dessa forma as posturas nacionalista e positivista, positivista e evolucionista, evolucionista e sentimentalista, neoclassicista e socialista, bucólica e antropocêntrica. Então, aqui o nosso gabarito, gente, vai ser letra B de bola. As posturas são a postura positivista e a postura evolucionista. Então, a postura positivista, ela acreditava no progresso da ciência, e a evolucionista, a ideia de que os mais aptos é que vão sobreviver. Então, no realismo existe uma força grande das correntes científicas, né? O conhecimento científico é muito importante. Então, aqui a gente tem o gabarito 2, letra B de bola, positivista e evolucionista. Então, agora a questão 3. Desde já, a ciência entra, portanto, no nosso domínio de romancistas. Nós que somos agora analistas do homem em sua ação individual e social. Continuamos, pelas nossas observações e experiências, o trabalho do fisiólogo, que continuou o do físico e o do químico. Precisamos, de certa forma,
praticamos, de certa forma, a psicologia científica para completar a fisiologia científica. E, para acabar a evolução, temos tão somente que trazer para nossos estudos sobre a natureza e o homem o instrumento decisivo do método experimental. Em uma palavra, devemos trabalhar com os caracteres, as paixões, os fatos humanos e sociais, como o químico e o físico trabalham com os corpos brutos, como o fisiólogo, trabalha com os corpos vivos. O determinismo domina tudo. É a investigação científica, é o raciocínio experimental que combate, uma por uma, as hipóteses dos idealistas e substitui os romances de pura imaginação pelos romances de observação e de experimentação. Então, aí, nessa ideia de romance, de pura imaginação, a gente tem uma crítica ao romantismo, né? Depreendem-se, entendem-se, do comentário do escritor francês, preceitos que orientam a corrente literária. Letra A, simbolista. O simbolismo vem depois, né? Não é simbolismo porque o simbolismo vem depois do realismo, naturalismo. Árcade, o arcadismo já aconteceu. B, romantismo. O romantismo também já aconteceu. É barroca. Barroco também já aconteceu. Então, aqui, o nosso gabarito é a letra C. Essa ideia do naturalismo, né, do determinismo. A gente tem aí o realismo / naturalismo. São escolas literárias bem parecidas. A gente tem o realismo, que vai contra o romantismo. Depois a gente tem o naturalismo, que também vai contra o romantismo, né? O naturalismo seria um exagero desse realismo. Então, aqui o nosso gabarito vai ser letra C de cachorro. Vamos à nossa questão 4. Mas Luísa, a Luizinha, saiu muito boa dona de casa. Tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos. Asseada, alegre como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho. E aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. Estavam casados havia 3 anos, que bom que tinha sido. Ele próprio melhorar, achava-se mais inteligente, mais alegre. E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto. A perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela. O primo Basílio. Assinale a alternativa correta. Letra A. A prosa realista, com o intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse tão comum no século XIX para defender uma relação amorosa autêntica segundo princípios filosóficos do platonismo. Letra B. A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. Letra C. A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. Letra D. A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa união. Letra E. A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais. Aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra D de dado. A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, né? Então, como nós já falamos, aqui nessa época, no século XIX, a ciência vai ganhar muita força. Empreende a análise, e a análise, a sociedade vai sofrer uma análise, a sociedade vai ser analisada. A gente não vai ter aquela ideia que os românticos tinham, né, de idealização da mulher, a mulher é perfeita, idealização da pátria, a pátria é maravilhosa. A gente vai ter algo mais objetivo, né? Quando a gente pensa em realismo, quando a gente pensa em naturalismo, a gente tem que pensar em objetividade, ao contrário da palavra subjetividade, né, dessa exacerbação dos sentimentos, que era o que acontecia na escola literária anterior, no caso, no romantismo. Então, empreende análise de instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis
dessa união? O que seriam essas bases frágeis? Não seria um casamento que aconteceria, de modo geral, pelo sentimento, pelo amor, mas pelo interesse, né? Então, o nosso gabarito vai ser letra D, de dado. Então, voltando à questão, vamos lá. 5. Mas, infelizmente, para a quietação do Silvério, Jacinto lançara raízes e rijas e amorosas raízes na sua rude serra. Era realmente como se o tivessem plantado de estaca naquele antiquíssimo chão, donde brotara sua raça e o antiquíssimo humus refluísse e o penetrasse todo, e o andasse transformando num jacinto rural, quase vegetal, tão do chão e preso ao chão como as árvores que ele tanto amava. O trecho acima é do romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Do personagem Jacinto, aí referido, e do conhecimento que se possa ter dele ao longo da obra, não é correto afirmar que: letra A. É uma figura que sempre esteve presa à natureza e viveu exclusivamente para isso, atribuindo a ela a razão de sua existência e o prazer de seus dias. Letra B. Foi transformado de cidadão urbano preso às tecnologias da cidade grande em homem do campo em felicidade plena com a natureza. Letra C. Encontrou na serra o que nunca havia encontrado na cidade, ou seja, dias cheios e deliciosamente ocupados com a contemplação e os afazeres da terra. Letra D. Revela uma alma que se simplificava nas lides da natureza e qualquer pequenino gozo bastava-lhe, desde que nele entrasse paz ou doçura. Então, a alternativa à questão, né, ela pede a alternativa incorreta. Não é correto afirmar que. O gabarito aqui vai ser letra A. É uma figura que sempre esteve presa à natureza e viveu exclusivamente para isso, atribuindo a ela a razão de sua existência e o prazer de seus dias. Na verdade, a letra A está incorreta porque ela afirma que é uma figura que sempre esteve presa à natureza, quando, na verdade, esse personagem ele não esteve sempre preso à natureza. Ele viveu a infância na capital francesa. Então, a letra A está incorreta. Vamos à questão 6. O melro veio com efeito às 3 horas. Luísa estava na sala ao piano. Estava ali o sujeito do costume, foi dizer Juliana. Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão. Ah, meu primo Basílio, mande entrar. E chamando-a, ouça, se vier o senhor Sebastião ou alguém, que entre. Era o primo. O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua malícia cheia, enfunada até aí, caiu, engelhou-se como uma vela a que falta o vento. Ora Deus, era o primo. Subiu à cozinha, devagar, lograda. Temos grande novidade, senhora Joana. O tal Peralta é primo. Diz que é o primo Basílio. E com um risinho. É o Basílio. Ora, o Basílio. Sai-nos primo à última hora. Sai-nos primo à última hora. O diabo tem graça. Então, o que havia de o homem ser, senão parente? Observou Joana. Juliana não respondeu. Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar. E sentou-se à janela, esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade, às vezes uma aragem súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo. É o primo, refletia ela. E só vem então quando o marido se vai. Boa. E fica-se toda no ar quando ele sai, e é roupa branca, e mais roupa branca, e roupão novo, tipóia para o passeio, e suspiros e olheiras. Boa bêbeda. Tudo fica na família. Os olhos luziam-lhe, já se não sentia tão lograda. Havia ali muito para ver e para escutar. E o ferro estava pronto, mas a campainha embaixo tocou. A leitura de O Primo Basílio, em seu conjunto, corretamente que essa obra, letra A, expõe a sociedade portuguesa da época para recuperar a tradição e os vínculos sociais. Letra B, traz as relações humanas de forma idealista, ainda que recupere a ideologia vigente. Letra C, retrata a sociedade portuguesa da época de forma romântica e idealizada. Então, gente, quando tiver idealização, na letra C a gente tem aqui romântica e idealizada, não. Na letra B a gente tem de forma idealista, de forma ideal, não. Letra D, faz explicitamente
Gente, a defesa das instituições sociais como a família é a defesa ou é a crítica? Letra E. Faz um retrato crítico da sociedade portuguesa da época, exibindo os seus costumes, fazendo críticas, né, a essa sociedade, fazendo críticas às instituições religiosas, familiares. Então, aqui o nosso gabarito vai ser letra E. A letra A diz: expõe a sociedade portuguesa da época para recuperar a tradição. Não se tem o objetivo de recuperar a tradição. Tem-se o objetivo de tecer críticas à sociedade portuguesa da época. Então, nosso gabarito, a letra E de escola. Questão 7. É o primo, refletia ela. E só vem então quando o marido se vai, boa, e fica-se toda no ar quando ele sai, é roupa branca, e mais roupa branca, e roupão novo, e tipóia para o passeio, e suspiros e olheiras, boa bêbeda, tudo fica na família. Nas reflexões de Juliana, está sugerido que acaba por ser o tema gerador desse romance de Eça de Queiroz, a saber, o amor impossível, em nome do qual Luísa abandona o marido. Letra B, a vingança, em que Luísa vitima seu marido Basílio. Letra C, o triângulo amoroso, em que Basílio ocupa o lugar de amante. Letra D, o casamento por interesse, mediante a compra do amor de Basílio. Letra E, o casamento por conveniência, no qual Luísa foi lograda. Aqui, gente, o nosso gabarito vai ser letra C, porque o tema da obra é o adultério. A Luísa, esposa de Jorge, vai se envolver com Basílio, seu primo, que é um conquistador capaz de seduzir qualquer mulher para transformá-la em sua amante. No romance é expressa a decadência moral das personagens. Então, nosso gabarito vai ser letra C de cachorro. Questão 8. A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa e mostrar-lhe como num espelho que triste país eles formam, eles e elas, e o meu fim nas cenas portuguesas. Trecho da carta de Eça de Queiroz a Teófilo Braga, com data de 12 de março de 1878. Quais os romances que formam as cenas portuguesas? Que aspectos e camadas da sociedade eles analisam, respectivamente? Gente, então olha só, o verbo analisar, não esqueçam, ele é muito importante, né? Porque o realismo, o naturalismo vão se preocupar com essa análise, né? A sociedade como um objeto de estudo. Então, eles estão preocupados em tecer críticas, estão preocupados com... eles não se preocupam em, de fato, falar quais são os problemas da sociedade. Então, a gente tem que sempre pensar, sempre ter isso em consideração, né? Que o realismo e o naturalismo, eles são contrários, eles defendem ideologias diferentes do romantismo. Então, sempre que houver uma alternativa que se refira ao naturalismo, que se refira ao realismo, né, ao que essas escolas fazem, elas não idealizam, tá? Quem idealiza é o romantismo, a escola literária que vem antes do realismo e do naturalismo. Então, vamos à nossa questão 8. Então, olha só, as cenas portuguesas é formado pelos livros O Crime do Padre Amaro, de 1875, O Primo Basílio, de 1878 e Os Maias, de 1888. A hipocrisia da igreja em O Crime do Padre Amaro e da família burguesa com o adultério em O Primo Basílio e a relação incestuosa em Os Maias. Tá? Então, esses são os aspectos que são analisados na sociedade. Ok? E aí os livros, né, os principais livros da literatura realista de Portugal são O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. São livros que vão formar, são livros canônicos, né? Quando nós dizemos livros canônicos, são aqueles livros, são os livros mais importantes, são os livros que constituem a base da literatura. Nesse caso, são livros que constituem a base do realismo em Portugal. Então, queridos, é isso. É importante sempre que, quando vocês estiverem estudando uma escola literária específica, tentem fazer comparações com as escolas literárias que já foram por vocês estudadas. Então, é importante ter em mente essa linha do tempo, né, do quinhentismo, depois a gente tem o barroco, depois o arcadismo, depois romantismo, depois temos realismo, naturalismo,
para que vocês possam ter as características de cada escola literária na cabecinha de vocês, na hora de resolver as questões, tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijos!